olha ela aí. Olá, querida, boa tarde. Olá, querido. Boa tarde a você e a todos que nos acompanham ao vivo e direto de Brasília. Vamos com a manchete aí da Raniele Veloso, que é a fala do ministro da Defesa, dizendo que o Exército, aliás, o Exército não, né? Que as Forças Armadas não queriam golpe. Vai, Franci. Ministro da Defesa diz que Forças Armadas nunca quiseram golpe e Exército pune militares por transgressões no 8 de janeiro. Vamos lá, Raniele. É isso, Amadeu. O ministro José Múcio Monteiro, ministro da Defesa, com quem Lula teve a sua primeira agenda do ano aqui no Palácio do Planalto pela manhã para tratar sobre o próximo 8 de janeiro e outros assuntos. Durante entrevista ao jornal O Globo, disse que o 8 de janeiro passado foi, na verdade, um ato extremista de vândalos financiados por empresários. E que foi até difícil encontrar aqui uma pessoa para negociar, porque tinha idoso, criança, adulto, como se fosse um grande piquenique. José Múcio Monteiro usou essa expressão e disse que as Forças Armadas, em momento nenhum, queriam o golpe, que, na verdade, algumas pessoas, de forma isolada na instituição, apoiavam, mas não tinha o líder que pudesse tomar a frente ao movimento golpista. Vamos ver um trecho dessa entrevista em vídeo. Existe uma revolução sem um chefe. É só ir na história. Tem sempre um responsável. Na realidade, as instituições não queriam um golpe. Podia ser que até algumas pessoas que fazem parte da instituição quisessem um golpe. Vou repetir um exemplo que eu dou sempre. É a história de um jogador indisciplinado dentro de uma equipe de futebol. O indisciplinado sai, a equipe continua. A instituição não queria golpe. José Múcio Monteiro, ele recebeu, Amadeu, a missão de pacificar as relações entre as Forças Armadas e aqui o Executivo, o Legislativo também. E ele falou que é importante que encontre os militares e que eles sejam punidos, esses que estavam envolvidos nessa trama, para que se dissipe a névoa sobre a instituição. O Exército anuncia punição para militares por transgressões nesse 8 de janeiro, Raniele. Exatamente, Amadeu. E agora, ainda falando sobre os militares e a participação deles, ou a falta de participação deles aqui no 8 de janeiro, dentre os 4 processos administrativos e os 4 inquéritos policiais que foram instaurados pelo Exército, que investigavam militares, apenas 2 até o momento foram punidos. Um por transgressão e o outro recebeu uma advertência. O por transgressão disciplinar foi o major, que não teve o nome revelado para preservar a identidade, de acordo com a comunicação social do Exército. Ele não teve sua identidade revelada, mas ele foi identificado nas imagens do 8 de janeiro, aqui no Palácio do Planalto, dando ordem para que os oficiais cantassem o hino da República junto com os invasores, que eram tidos ali, reconhecidos por alguns como patriotas. E esses oficiais cantaram o hino. Inclusive, durante um depoimento, um sargento disse que recebeu a ordem desse major, que foi identificado e punido com 3 dias de prisão. Já pensou se todos fossem punidos com 3 dias de prisão? E a punição não foi por dar a ordem, por cantar o hino, e sim por mentir, porque inicialmente ele havia mentido sobre essa ordem. Vamos ver esse momento aí com áudio, que é o flagrante do major e o hino com os golpistas. Essa manifestação é uma contradição em termos, né? Alguém está cantando o hino que é da nossa pátria, destruindo os pilares da democracia, que são os sustentáculos da nossa pátria. É o Executivo, o Legislativo e o Judiciário. E quem tinha que proteger a democracia estava ajudando a destruir. É um negócio mesmo
absurdo o que vivemos no 8 de janeiro. Então foram 2 punidos, Raniele? Exatamente, somente os 2 até agora que não tiveram os nomes revelados, né? Seria importante a gente saber os autores dessas punições, porque não foi considerado crime. O próprio Exército esclareceu em nota que não há motivo para puni-los em relação a um crime e apenas transgressão disciplinar. Vamos agora ver aí a outra manchete da Raniele France. Eu até duvidei, mas da Raniele a gente não pode duvidar nunca. Olha aí, France Teixeira, ela fala que havia ensaios para o enforcamento de Alexandre de Moraes. Golpistas simularam o enforcamento de Alexandre de Moraes no 7 de setembro de 2021. Como assim, Raniele? A declaração de Alexandre de Moraes veio à tona nessas entrevistas que o ministro vem dando com certa frequência antes desse 8 de janeiro. Foi resgatada a imagem de um manequim, Amadeu, empendurado em um caminhão, em uma espécie de trator, no Paraná, no interior do Paraná, na cidade de Guarapuava. E facilmente identificado o proprietário desse caminhão, porque tem aí bem claro o nome, né, da fazenda proprietária, Fazenda Santa Cruz. E o dono do caminhão foi identificado como Felipe de Taques de Macedo Cruz. Ele é criador de cavalos. Na época, o fotógrafo Eduardo Matiziak, ele havia registrado, inclusive marcado o ministro Alexandre de Moraes, a Polícia Federal e o Supremo Tribunal Federal, dizendo que seria fácil identificar o autor. Ou seja, essas imagens foram feitas depois do 7 de setembro de 2021. Então, o plano, Amadeu, tudo indica que, de fato, é antigo. E o manequim lembra muito Alexandre de Moraes. Careca, enforcado, né? E um dos planos que ele revelou é exatamente esse de enforcá-lo aqui na Praça dos Três Poderes e com uma toga preta, que é exatamente a toga parecida, né? Com a toga que os ministros do STF usam por aqui. O diretor-geral da Polícia Federal, Andrei Rodrigues, disse que os inquéritos ainda estão em andamento na Polícia Federal, eles estão investigando isso, porque já há aqui parlamentares, deputados federais, dizendo que Alexandre de Moraes precisa provar que, de fato, esses criminosos estavam planejando a sua morte. Caso contrário, seria fake news. Já já a gente vai para essas manifestações da oposição, mas eu queria que a gente pusesse em tela cheia essa imagem de 2021, porque se puder aproximar, realmente não há dúvida de que era uma encenação com o ministro Alexandre de Moraes, porque se der para aproximar, é a toga preta do Supremo, está enforcado, sem cabelo, careca, calvo, e lá está escrito ali, ó, aqui jaz a justiça. Está aí, ó, aqui jaz a justiça. Quer dizer, não há dúvida de que isso era comentado lá nas bolhas dos golpistas, Apoliana. Amadeu, eu vou trazer até a própria fala do diretor da Polícia Federal, o doutor Andrei Rodrigues, diretor-geral, em que ele fala justamente sobre esse questionamento, né, da oposição e reforçando o que a gente está discutindo aqui, que isso não era novidade, não era algo que surgiu naquele momento do 8 de janeiro. Até mesmo sobre aquela declaração do Alexandre, né, de que tinha um plano de enforcar. O que que o diretor diz? Abre aspas, encontramos discussões e propostas de ações em trocas de mensagens por redes sociais, algumas alucinadas, como a do enforcamento, fecha aspas. Ele disse isso à emissora de TV CNN Brasil. Então, se o Alexandre falou e se o diretor da Polícia Federal falou também, é óbvio que isso consta nos autos, essas conversas, esse conteúdo. E, para mim, na minha opinião, fica muito claro que, de fato, não sei se um plano de eliminação do Alexandre de Moraes, mas que ele era o principal alvo disso desde o começo, acho que não há do que se duvidar. Pois não, Marta? Sim, Amadeu, eu acho que isso fica claro não só
nessas imagens, nas entrevistas e nas investigações em que estão sendo levantadas, mas também nos ataques claros nas redes sociais, inclusive do ex-presidente ao ministro do Supremo. A gente não é novidade para a gente em que ele diariamente era atacado, ele era xingado, ele era ameaçado. Inclusive, houve até aquele caso de agressão no aeroporto, né? Já foi depois. Já depois, né? Foi depois, né? Mas, de qualquer forma, o ministro Alexandre de Moraes, ele era uma figura constantemente atacada por essa extrema-direita. Os mais atacados, ele, Roberto Barroso e Fachin, Edson Fachin. Então, não restam dúvidas de que esse ataque era, sim, direcionado, que não foi um caso isolado, como o Lira tinha dito numa entrevista que a gente, inclusive, repercutiu aqui no Jogo do Poder. Enfim, são atos orquestrados, planejados e que devem ser, sim, investigados como estão sendo e esses ameaçadores, essas pessoas que cometeram esses crimes devem ser punidas o mais rápido possível. Inclusive os políticos, né? Também tem o caso da regulamentação das redes sociais, que foi citado pelo ministro na entrevista que ele deu ao Globo. Eu acho que é uma pauta importantíssima que foi engavetada no ano passado e que deve ser retomada agora no Congresso, se não no Supremo. Eu acho que é importantíssima essa regulamentação, porque ele serve como um covil e proliferação desse discurso de ódio, dessas ameaças. Bom, vamos lá. Nós temos a incorporação desse discurso de ódio no Brasil, muitas vezes replicando o que acontecia nos Estados Unidos na era Trump. E a Kátia coloca uma imagem aí, que no dia da invasão ao Capitólio, lá foi um 6 de janeiro, não é? Foi 6 de janeiro. Capitólio lá foi 6 de janeiro. Tem uma alusão também à forca. A forca. Que é uma coisa frequentemente usada, é um símbolo, frequentemente usada por essas correntes, né, da extrema-direita, da supremacia. Então, assim, quando a gente fala pessoas dessa bolha, né, essas comunicações nas mídias digitais, é dentro desse universo que essas situações são tramadas e que elas tomam conta não só do mundo, é uma situação do mundo, não é só do Brasil. E o Brasil tem forte influência, assim, essas pessoas são fortemente influenciadas. Às vezes permitiram que isso se conectasse de um jeito que é impressionante. A gente fala muito em pós-verdade, mas a pós-verdade é um termo que o dicionário Oxford colocou como expressão do ano em 2017. 2017. A gente está em 23, de lá para cá são quantos anos? Que eu não tenho matemática, não é comigo não, né? 2017. 7 anos, nós estamos 24. Olha, então a pós-verdade ela está incorporada. Ela está incorporada. E são pessoas que deixaram de ter contato com os fatos, com realidade, para aquilo que o coração, que a devoção delas entende. Quer dizer, se acontece alguma coisa, elas não veem, muita gente que está na bolha, não vê pelo aspecto do fato, do real, mas sim pelas preferências do coração e da devoção. Isso a gente está vivendo no mundo agora. Como fazer a compartimentação e como fazer a contenção disso é tarefa dos governos todos do mundo. E a gente vive no mundo dos influenciadores, né? Em que quem está consumindo conteúdo está muito fácil, muito passível de ser influenciado, porque não lê muito, não estuda. Não se conecta com nada, só com aquilo ali, só dentro da bolha. Então, ela está só consumindo e internalizando. Pois não, Franci? Que nós comentávamos, inclusive, e que aparece nas pesquisas de intenção de voto, que independente do que determinado político faça ou deixe de fazer, tem uma base ali que é apaixonada pelo aquele líder, que segue tudo o que ele sinaliza e vive numa bolha. Essa imagem do manequim simulando o ministro Alexandre de Moraes no 7 de setembro de 2021 não surpreende, porque foi nesse 7 de setembro de 2021, Amadeu, em que houve manifestações
pelo país agressivas. Tiveram manifestações pelo país agressivas contra o Supremo Tribunal Federal. Agressivas não de ir a vias de fato, mas nas mensagens que foram replicadas. Nesse 7 de setembro de 2021, se defendeu com mais veemência o impeachment de Alexandre de Moraes, intervenção militar no STF. Havia uma série de cartazes com essa defesa e também, na época, o então presidente da República, Jair Bolsonaro, foi à Avenida Paulista e fez um discurso sinalizando que a partir daquele momento não ia cumprir mais nenhuma determinação, mais nenhuma decisão do ministro Alexandre de Moraes. Isso, aí no dia seguinte ele se arrependeu, o Temer fez uma carta que ele enviou para o presidente e evitou uma ruptura. Justamente, então foram palavras bem duras naquele 7 de setembro, Amadeu, e não só por parte do presidente da República, mas os seus apoiadores também estavam atacando sistematicamente o ministro Alexandre de Moraes. Então, claro que isso não pode ser esquecido, isso é relembrado e vem à tona após essa entrevista às vésperas do dia 8 de janeiro, e a mensagem a ser repassada, e que nós inclusive já comentamos ontem, é de que esses fatos não podem ser esquecidos, porque não foram fatos simples, foram crimes cometidos, Amadeu. Eu vou até repetir, é importante, porque a gente precisa ser didático, pedagógico. Aqui, como esse celular, você tem as bordas da Constituição, constitucional, que é aqui o nosso arcabouço jurídico, é aqui o consenso do povo brasileiro, está dentro da Constituição. Aqui dentro pode tudo. Aqui dentro você pode ser Bolsonaro, você pode ser do PCO, que também é um partido de extrema esquerda, que está do outro lado ali na extrema esquerda. Você pode ser do Partido Novo, que prega que não tem que ter secretário do Ministério da Saúde, Ministério da Educação, tipo o Milei lá da Argentina. Pode. Aqui dentro você pode criticar o STF? Pode. Se alguém tem, é um direito que essa Constituição aqui permite a todos nós. Está tudo permitido aqui. Agora, você atacar prédio público, você atacar ministro para ameaçar de surra, ameaçar de morte, aí você está fora das bordas da Constituição. Aí você está fora do contexto e isso não pode. A Constituição não permite que as pessoas se utilizem dela para destruí-la. E é isso que muita gente não entende, ou não entendeu até agora. Ô Raniele Veloso, o ministro Gilmar Mendes, sempre polêmico, agora de manhã deu uma declaração forte com relação à participação do ex-presidente Bolsonaro nos atos, ou a influência dele, né? Não a participação